Poxa, Gil, eu tenho capacidade, eu tenho vontade, eu tenho estudo, eu tenho disciplina, mas minha rotina eu não consigo organizar direito. Eu não sei o que acontece. Eu ouço isso bastante. E existe muita gente altamente produtiva realmente em coisa que não importa. Por um simples motivo: a desordem. A agenda parece um filme de terror. Tá lotada, mas completamente desconecta com os objetivos em geral que você tem na sua vida. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 3 técnicas para você usar, para que você possa superar essa desorganização, ser mais produtivo e passar para o próximo nível do profissional de alta performance. Você vai perceber que o que te falta não é competência, e sim um outro elemento que você provavelmente costuma negligenciar. Eu sou Gil Tolentino, mentor dos profissionais de alta performance, e eu te ajudo a fazer mais em menos tempo. Beleza, a primeira coisa que você vai fazer é cortar a multiplicidade. O que é isso? E aí, quando você corta a multiplicidade, você recupera uma unidade. Né? Tem uma frase que é dita por Aristóteles que é o seguinte: a alma se dispersa quando busca muitos fins. Então, quando você está buscando muitas coisas ao mesmo tempo, você tende a se dispersar, você tende a ficar parecendo uma criancinha quando você coloca vários brinquedos na frente dela, que ela não sabe entender qual que é, ou ela larga um e vai para o outro e tudo mais. Então, a gente fica dessa maneira também. E aí, quando a gente recupera a unidade, você começa a voltar para a ordem. Você começa a recuperar e sair daquela desordem, né? A dispersão, ela leva a uma desordem, porque nada tem conexão uma coisa com a outra, tá? E aí você começa a fazer o quê? Você começa a focar em coisas que não têm sentido, coisas que não importam. Tá, beleza? Então como que eu faço isso? Como que eu melhoro isso? Você vai parar e vai escolher de 1 a 3 metas por dia, e essas 3 metas elas vão governar tecnicamente todos os seus outros objetivos. Digamos assim, você vai lá e fala assim: eu preciso fazer uma apresentação. Beleza, essa apresentação precisa estar pronta para a semana que vem, vamos supor. Então hoje, o que eu preciso fazer para que essa apresentação esteja pronta na semana que vem? Eu preciso conversar com uma pessoa do setor A, eu preciso mandar um e-mail para fulano do setor B, enfim, eu preciso receber uma resposta de fulano de tal, eu preciso estudar um conteúdo X. Você começa a fazer essas ligações e a partir desse momento você vai conectando as suas metas. Só que você não vai fazer isso no mesmo dia, você vai fazer isso no dia anterior. Então você vai pegar e vai centralizar as suas decisões. E normalmente você vai ter os objetivos os objetivos necessários ali para o seu trabalho e os seus objetivos de vida. E os seus objetivos de vida também precisam estar conectados com as coisas que você faz para o seu trabalho. Mesmo que você tenha 1, 2, 3 empregos, né? Dependendo, tem pessoas que trabalham aí em mais de um lugar ao mesmo tempo, tá? Então, foque nisso e elimine tudo que não tem relação com as suas metas, com o que você está trabalhando. Se você precisa estudar um conteúdo X para produzir uma apresentação, você vai pegar, por exemplo, o material desse conteúdo X e vai colocar do seu lado para facilitar a forma de você conduzir o seu estudo, né? E aí você vai tirar tudo que não tem relação com aquilo. Ah, tem um negócio aqui, uma anotação para eu fazer de uma meta de amanhã ou de uma meta da semana que vem, da outra semana, né? Então joga ela para longe, né? Mesmo que, é claro, né, se ela não estiver conectada com o que você está fazendo, tá? Então é muito importante isso, porque você precisa se perguntar se o que você faz ali, o que você está fazendo naquele momento, é algo que condiz com o seu objetivo, né? Será que às vezes você mudar a sua atividade, por exemplo, sei lá, vou fazer outra coisa, alguém te chama, você vai e atende essa pessoa, sendo que na realidade você não precisaria atender aquela pessoa naquele momento. Ou seja, você está evitando o quê? O que você está evitando encarar? A meta que você precisa buscar, os resultados que você precisa entregar, entende? Então, nesse sentido, é preciso prestar atenção com isso, tá? E aí, por quê? Senão você adota um comportamento de fuga. E aí você tem uma desculpa nobre para um comportamento de fuga. Ah, por que você não fez isso? Ah, não, porque eu estava ajudando fulano de tal. Beleza, teoricamente uma desculpa nobre, né? Mas você deixou de fazer o que você precisava fazer, né? Naquele tempo que você tinha disponível. Cuidado com isso. E aí, quando você começa a recuperar essa unidade, você começa a recuperar a clareza. Você tem mais profundidade nas coisas que você faz e você tem uma entrega real naquilo que vai realmente
Uma entrega real é naquilo que vai realmente, né? Uma entrega de fato é concreta naquilo que move todo o seu dia e conecta, obviamente, com os seus objetivos em geral. Tá bom? Beleza. E agora, o que mais? Você vai impor um limite de tempo para as coisas. Imponha um limite que você julga que seja necessário, tá? Tem uma frase de São Tomás de Aquino que ele comenta que a virtude é moldada pelos limites justos. O que isso significa? Isso é a sua relação com o tempo que você dedica para aquela atividade, para o seu trabalho. E aí, um erro muito comum é você, às vezes, ficar preso no perfeccionismo. Ah, não tá bom ainda, deixa eu fazer mais um pouco. Você já gastou 1 hora para fazer aquele negócio e, não tá bom ainda, eu preciso de mais tempo. Entende? Então, nesse sentido, tente enquadrar o que você realmente vai fazer com o esforço que você precisa. Ah, eu preciso de mais tempo para fazer isso. Ok. Eu não terminei hoje? Tá. Eu tenho tempo ainda para poder entregar? Beleza, eu tenho tempo. Então, amanhã eu vou colocar um novo horário para isso aqui, para eu finalizar esse trabalho. Né? Ah, não consigo finalizar o trabalho porque faltou informação ou coisa parecida. Isso você vai ajustando e revisando no seu planejamento no final do dia. Beleza? Então, no final, isso é uma outra prática, né, que você tem que adotar. Mas, enfim, aqui eu estou falando de colocar um limite do tempo. E aí você pode estruturar as suas metas com base nesses blocos. Muitas das vezes, a solução não vai ser você trabalhar demais, você trabalhar mais, você aumentar o seu volume de trabalho, mas trabalhar a gestão do tempo e a gestão do seu foco. Né? E o seu foco em si, não a gestão do seu foco. Você precisa realmente colocar o foco nas coisas. Né? Como que eu faço isso? Isso é o principal. Né? Então, a prática é a seguinte, você pode dividir as suas atividades em blocos de 45 minutos. Tem gente que divide em 25, tem gente que divide em 30. Isso depende da realidade da pessoa. E aí você vai fazer pausas, né, entre esses blocos aí de 5, 10 minutos no máximo. E aí você começa o bloco, e isso é importante. Você vai ter intenção, você vai chegar e colocar intenção naquilo. Eu vou usar esse tempo para fazer o que eu tenho que fazer, para fazer isso. Eu vou usar esse tempo para fazer o relatório. Eu vou usar esse tempo para estudar. E quando terminar o horário, você vai terminar. Acabou o tempo aqui, o prazo, então terminei. Ah, mas, por exemplo, para quem produz conteúdo, para quem vai gravar vídeo e tudo mais, coloca lá 1 hora, 2 horas para gravar vídeo. Ah, não, passou um momento, passou um pouquinho. Tal. Isso vai acontecer e você precisa revisar isso ao longo do dia depois, né? Ao longo do dia não. Depois, no final do dia, você precisa revisar isso. O que eu poderia ter feito diferente para terminar no horário, né? Então, é muito importante você fazer esses ajustes à medida que você vai caminhando, tá? E você vai adicionando esses blocos de tempo necessariamente àquela atividade que demandou mais, né? Digamos assim. E uma técnica muito comum que o pessoal utiliza, mas muitas vezes da maneira errada, é a técnica Pomodoro. Nesse canal tem um vídeo que eu falo mais sobre como você pode aplicar essa técnica de forma simples e rápida e começar a colher os benefícios já na primeira semana. Assiste lá depois que terminar esse aqui e se você quiser parar de cometer esses mesmos erros que a maioria das pessoas cometem, e você vai acabar descobrindo que essa técnica Pomodoro ela não é só sobre gestão de tempo, mas também sobre reeducação da sua atenção, beleza? Então vamos lá. E lembrando aqui, pessoal, que os benefícios de você fazer essas separações por blocos é o seguinte, é consistência, agilidade e você também dá um fim em uma autossabotagem, né? Concorda? Porque você está lá fazendo atividade, aí você está escrevendo um relatório, aí passou 10 minutos do tempo. Aí agora você acabou de comer 10 minutos da sua atividade. E aí provavelmente não vai dar tempo também. Então, eventualmente, você vai acabar procrastinando alguma outra atividade que você tinha planejado para aquele dia. Então, é uma autossabotagem silenciosa, porque você não percebe, porque você já está empurrando as outras coisas para outros horários, tá bom? E aí, pessoal, por fim, tem uma prática que é a seguinte. Eu chamei ela de cela interior para trabalhar em silêncio, né? Existe uma frase que é a seguinte, retira-se em ti mesmo, a verdade habita no interior do homem. Essa frase ela é de Santo Agostinho e ele já comentava essa frase, né, no seu livro Confissões. E aí, pessoal, é o seguinte, o caos interno, quando você está de uma certa maneira perturbado internamente, muitos pensamentos, muitas preocupações, muitas coisas fora de foco, digamos assim, você reflete isso de uma maneira externa.
Você reflete isso numa desorganização na sua casa, numa desorganização no seu trabalho, né? Você reflete isso em uma irritação, em algo que realmente não que não seja natural do ser humano, mas que não é natural da sua natureza em si, né? Não é natural do seu comportamento, tá? Então, o caos interno, ele reflete o caos externo. E aí as pessoas buscam uma produtividade sem se ordenar primeiro. Ela quer ser muito produtiva, mas ainda assim ela não se estabilizou. Sua mente ela não para, você pensa em vários assuntos ao mesmo tempo, você pensa na família, você pensa nos boletos que tem que pagar, nas contas que você tem que pagar, no trabalho, na saúde, nossa, tem que cuidar da saúde, tem que ir na academia, não sei o quê. E aí você começa a se perder, você começa a ficar de uma forma com um barulho muito grande interno, né? E aí você precisa ficar em poucos minutos em silêncio, né? E aí você não consegue, porque isso é inconcebível. E a falta dessa ordem interior pode levar você a uma procrastinação neurótica, em que você entra no que a gente chama de conflito de valia. Você não sabe mais o que é ou não é importante e escolhe o caminho que gasta menos energia quando você precisa decidir alguma coisa. Você, por exemplo, adia para o dia seguinte. Esse comportamento ele não vai só prejudicar a sua produtividade, mas vai afetar também todas as pessoas que trabalham e que convivem com você. Nesse canal tem um vídeo que eu te mostro o que é preciso fazer para você sair desse hábito, que pode se tornar um ciclo autodestrutivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser aprender como você pode eliminar esse comportamento. E por fim, calma. Qual que é a prática de você ter esse silêncio interior? Como que eu faço, né? Você vai fazer 3 minutos de silêncio antes de começar alguma coisa. Você vai parar. Por que 3 minutos? Porque 3 minutos de silêncio é basicamente, para uma mente agitada, é muito difícil. Então, se eu chegar para você e falar, você vai fazer 5 minutos, você vai fazer 10 minutos de silêncio, você não vai conseguir. Né? Você não vai ter substância, aquilo ali vai parecer meio bobo para você. E esse minuto de silêncio é quando você entra no seu lugar seguro, você fica sóbrio, você se conecta ali com o presente. Você tenta, de fato, perceber o que está no seu interior, o que te incomoda, certo? E aí, esse estado interior, ele vai te levar para um lugar onde você começa a entender os seus motivos, as suas razões, né? E aí, quando você para poder fazer aquela atividade que você vai começar, você para com foco, você para sem dispersão. Você vai tentar, vou tentar exemplificar aqui. Você começou a fazer alguma coisa aí no computador, sei lá, você começou a fazer algum trabalho. E aí você não fez esses minutos de silêncio e aí um barulho te chamou a atenção. Aí você para, desvia o olhar da tela. Você está lendo um livro, aí alguma coisa caiu em cima de tal lugar. Aí você para e vai ver o que aconteceu nesse livro. Entende? Então é nesse sentido que a desordem ela leva, né? Você está desordenado internamente e isso acaba te levando para um estado onde você não consegue ficar mais em silêncio, né? E essa organização ela é antes da técnica, né? Você às vezes não está desorganizado por falta de método. Não é mais um método que falta para você. Você tem o método, você tem as ferramentas, tá? E aí, o que acontece? Quando você desconecta disso, você perdeu parte da hierarquia. Você não entende mais quais são as suas prioridades. Qual que é o porquê de você fazer aquilo, tá? E isso faz você não dar valor naquela atividade. Você vai fazer alguma coisa e aí você não se perde, você não dá valor, né, naquilo ali, porque você não conseguiu, de fato, abstrair ou entender o sentido de você estar fazendo aquilo que você está fazendo, né? Então, pessoal, essas são as 3 técnicas que elas não são fórmulas prontas, você vai ter que olhar para a sua realidade, né? E são exercícios que você vai fazer de se reintegrar, né? E aí você vai reintegrar a sua atenção com o propósito, você vai reintegrar o seu tempo com o senso de missão e de seus objetivos, e você vai olhar para o seu corpo juntamente com o seu espírito. Você vai não mais, digamos assim,
entender que são coisas separadas, entende? E aqui quando eu falo do espírito é justamente essa questão que te ordena, essa questão que te move, o que te faz agir no mundo, né? As crenças que você tem, os seus valores, tá? Você quer render mais, você vai precisar realmente conduzir o seu interior para que isso seja refletido no exterior. Então, técnicas, planilhas, elas não vão te levar para um novo nível, né? Lista de tarefas, mas realmente uma conexão com seus valores e com seus objetivos de fato, que vão conduzir você para um próximo nível de um profissional. É claro que existe a técnica, mas ela sozinha, ela não serve de nada. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gil, mentor dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo eu falei sobre as 3 técnicas para você superar a desordem da sua rotina, com práticas que vão além de ter compromissos na agenda. Você aprendeu que é preciso buscar uma ordem interior para que isso possa ser refletido no exterior e assim colher os frutos de uma alta performance. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, o link eu vou deixar aqui na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados fazendo mais em menos tempo, auxiliando os profissionais a melhorarem sua performance na vida e no trabalho, já se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.